Bem-vindos ao Direito a Falar, um programa feito em parceria entre o Económico TV e a revista Advogados. No programa de hoje vamos falar dos 10 anos da JPAB, Sociedade de Advogados que nasceu no Porto e já se tornou internacional, e também de como se gera uma sociedade de advogados em tempos de crise. Os convidados são Pedro Botelho Gomes, advogado e sócio fundador da JPAB, e Joana Silva Aroso, advogada associada na mesma sociedade. Obrigado aos dois por terem vindo. Começo por si, Pedro. Se tivesse de definir a história dos 10 anos da JPAB numa ideia, qual é que seria? É um bocadinho difícil situar a história da JPAB em 10 anos, porque a JPAB tem 10 anos como estrutura formal societária, aí sim são 10 anos, mas é uma história com mais de 10 anos, porque é um projeto que vem de trás. A JPAB nasce de uma cisão de uma outra sociedade de advogados e a JPAB incorporou outros sócios que também tinham já uma carreira feita de mais de 10 anos. Portanto, nós temos 10 anos de formato jurídico JPAB, mas muito mais anos de advocacia, de prática efetiva dos sócios que se juntaram à volta deste projeto. Desde logo o sócio fundador e que, que empresta o nome à sociedade, a sócia mais antiga que está no escritório, a doutora Maria Augusta Fernandes, a doutora Maria Filomena Neto, uma série de colegas que se juntaram e que neste projeto agregador que é a JPAB e que este sim tem agora 10 anos. Portanto, mas as raízes estão em época anterior. As raízes estão antes e este formato jurídico é que está agora a completar 10 anos. E qual foi o que representou para a advocacia portuguesa em geral e portuense em particular o aparecimento desta estrutura JPAB com este formato? A estrutura, o que representa é um projeto inovador, um projeto ambicioso, mas realista e sustentado e com uma ideia própria do que é que se pretendia da sociedade. Uma sociedade que não se descaracterizasse face aos seus clientes, uma sociedade que tivesse rostos que os clientes sabem quem são, uma sociedade de algum registro conservador, se quiser, se pode dizer assim, na maneira de fazer advocacia, para manter uma relação de proximidade entre os advogados e os clientes, que muitas vezes nas fórmulas societárias que a partir dos anos 80 se desenvolveram no mundo da advocacia, muitas delas pecaram por isso. Houve um fenómeno de afastamento e de esfriamento, se quiser, na relação advogado-cliente. E a cultura, a linha matriz deste projeto foi sempre manter uma ligação muito próxima entre os advogados e os clientes. O advogado sabe quem é o seu cliente, em que área trabalha, o cliente sabe sempre quem tem do outro lado na interlocução dos processos que confia ao escritório. E esta relação próxima e de confiança e de empatia e de conhecimento direto entre as pessoas é fundamental para se manter uma cultura e uma fidelidade a um projeto como este que nós pretendemos construir e que vimos desenvolvendo há 10 anos, felizmente com sucesso. Joana, foram estas características que a atraíram para ir para a JPAB? Foram, aliás, eu posso acrescentar que o meu formato é precisamente o formato da JPAB, porque eu fiz o meu estágio na JPAB de 2003 a 2005 e depois integrei a JPAB como advogada, inicialmente como advogada colaboradora e agora como advogada associada, mas, portanto, estes 10 anos são também os meus 10 anos. E posso desde já dizer, primeiro, que é para mim um grande orgulho fazer parte de uma equipa que apresenta exatamente as características que o Pedro Botelho Gomes aqui expôs e que são as características de uma equipa unida e sempre disposta a satisfazer os interesses dos seus clientes acima de tudo. E também é muito bom vermos um projeto a crescer connosco e a crescer com a nossa contribuição, ainda que modesta, desde o início. E eu sinto que a evolução da sociedade é também a minha evolução, mas que a minha evolução também de alguma medida contribui para a evolução da sociedade e por isso corroborem tudo as palavras do meu colega. E a escolha de ir para a SPAP foi uma escolha, na altura foi a opção uma escolha. Sim, foi uma... Tomou, tinha outras opções? Tinha outras opções em vista, como todos temos em início de carreira, enviamos currículos para diversas sociedades de advogados, fazemos diversas entrevistas e depois há alguma que nos toca particularmente pela forma como é feita, pela lógica que nos é transmitida e aqui o projeto que me foi proposto na altura pareceu-me um projeto com o qual eu me identificaria e com o qual me identifico até hoje e por isso aqui estou. Pedro, hoje os tempos são outros, há 10 anos
Como é que se gera hoje uma sociedade de advogados? Tendo em conta os tempos de crise, orçamentos reduzidos, épocas diferentes na advocacia, como é que é muito diferente do que da realidade há 10 anos? É algo diferente, não é muito diferente. A sociedade de advogados gera-se sempre, nunca pode perder o seu enfoque no que é a gestão do cliente, dos interesses do cliente, da defesa dos interesses do cliente. E, portanto, aí, na matriz mais profissional, se quiser, a alteração é muito reduzida. Se me está a referenciar o contexto económico ou as dificuldades da fase em que vivemos, obviamente que uma sociedade de advogados também tem que ter as cautelas que qualquer outra estrutura societária tem. Ter atenção à sua estrutura de custos, ter atenção à sua faturação, perceber se estamos com a dimensão adequada ou não para o nível de faturação que a sociedade faz, para que temos ou não a capacidade de resposta para os clientes que efetivamente temos, para o que nos é solicitado. E, portanto, tem que haver, obviamente, para equilíbrio da sociedade e para que seja possível funcionar tudo como se pretende que funcione, tem que haver uma atenção constante ao que são as solicitações que são colocadas à sociedade e qual é a capacidade de resposta que a sociedade tem. E, portanto, esta gestão é uma gestão de equilíbrio, se quiser, atenta, obviamente, com preocupações transversais a todo o universo da nossa sociedade. Quer dar um exemplo prático, por exemplo, no dia-a-dia, como isso funciona? Tem, por exemplo, que monitorizar se o trabalho que faz num dossiê em concreto está devidamente acautelado do lado da capacidade de resposta do escritório. Quem são os profissionais que têm no seu escritório para responder àquele assunto em concreto e, portanto, saber, eu posso aceitar o que o cliente me pede, porque eu tenho comigo os advogados com as competências necessárias para levar este dossiê do princípio até ao fim. E depois tem, do lado da gestão, do lado da tal preocupação financeira, se quiser, que perceber, eu tenho interesse em trabalhar este cliente traz-me um assunto que é aliciante e para o qual eu tenho as competências necessárias para responder, mas também é um cliente que me garante que o escritório vai ser pago pelo trabalho que é feito e que os advogados vão ser pagos pelo trabalho que fazem. E, portanto, esta gestão económica, se quiser, está a par e passo com a gestão técnica dos recursos que o escritório tem, do grau de especialização que o escritório tem, numa área, noutra, nas diferentes áreas de direito que se colocam. E, portanto, tem estas duas componentes que têm que caminhar em paralelo. Tem que ter muito cuidado e muita atenção nos recursos técnicos de que a sociedade dispõe e tem que fazer um caminho ao lado de verificação de como é que corre a cobrança que o escritório, obviamente, tem que fazer, porque o trabalho que é feito tem que ser pago. E, portanto, esta é uma atenção permanentemente focada nestas duas vertentes. Joana, nestes últimos, desde que está na sociedade, o perfil dos clientes mudou muito? Apareceram outro tipo de perfil de clientes nos últimos anos ou não? Ou manteve-se, ou outro tipo de problemas também? Sim, eu não noto que o perfil dos clientes tenha mudado muito. O que se nota, se calhar, é uma maior predominância nos últimos tempos de clientes particulares, ao contrário de alguns anos atrás, em que os nossos clientes eram, sobretudo, empresas ou sociedades comerciais. E, portanto, essa alteração é de facto uma alteração que eu noto. Mas também queria salientar aqui que, mesmo sendo advogada associada, portanto, sendo uma advogada mais nova, o que há reforçado nestes últimos anos é um sentimento de que todos temos de colaborar para chegarmos a novos clientes, sem perdermos a qualidade dos nossos serviços. Isto é uma lógica que nos vai sendo transmitida, que nós vamos assimilando e o nosso sentimento de responsabilidade vai sendo maior também a esse nível. Portanto, o esforço também é da nossa parte. E sem cairmos numa lógica de sobrevalorizarmos o nosso papel, nesta fase e nos últimos tempos, sobretudo, também não o podemos subvalorizar. Caso contrário, esquecemos que somos peças de um todo que funciona, obviamente, sem nós, porque tudo funciona sem nós, mas que funcionaria sempre de maneira diferente. E hoje em dia há algumas áreas de prática que estão mais sobrevalorizadas em relação a outras em épocas anteriores ou não? O que se nota hoje em dia é evidente um crescimento das áreas mais relacionadas com a cobrança de dívidas, com os processos de insolvência, o contencioso laboral também tem crescido, o fiscal também tem ali algumas
algumas questões de maior relevo, e depois há outras áreas mais relacionadas com os grandes investimentos públicos e com as grandes obras públicas que estão, obviamente, a sofrer um período de, vamos dizer, paralisação, e não decréscimo, mas pelo menos alguma paralisação. Esperemos que regressem nos próximos tempos, porque é a área em que eu trabalho, portanto, gostava muito que regressassem. E a área de fusões e aquisições também? Sim, a área do societário mais relacionada com as grandes operações societárias, fusões e aquisições, também é uma área que sofreu, é evidente, um revés sério nos últimos anos. Pedro, qual é hoje a realidade da JPAB? Eu tive a consultar alguma informação sobre a sociedade, vi que tem uma rede jurídica que vai de Bordeaux à Colômbia. Como é que está a internacionalização da JPAB? A internacionalização da JPAB faz-se na exata medida do que os clientes da JPAB precisarem. Eu não invento uma parceria da JPAB no Panamá se eu não tenho nada para fazer no Panamá, mas se eu tenho um cliente que pretende fazer um negócio na Hungria, eu tenho que ter um parceiro na Hungria. E, portanto, é este exatamente o critério. E, portanto, se consultou o nosso site e encontra referências a diferentes cidades ou países, isso significa que a JPAB tem clientes que precisaram de apoio nesses países, nessas cidades. Portanto, a lógica é ir para onde os clientes vão, não abrir uma sociedade para um escritório para... Exatamente. E não é exatamente um processo de internacionalização da JPAB. Exato. Não é a JPAB que está a abrir sucursais, filiais, o que quiser, noutros países. A JPAB está em Portugal, com sede no Porto, escritório também em Lisboa, e tem parcerias com escritórios em diferentes países, quando é preciso acompanhar os clientes que vão para este país, para aquele outro. Porque querem exportar, porque querem abrir uma unidade de produção num país tal ou outro. E, portanto, o processo de internacionalização não é inventado. É um processo crescente, um processo que se tem desenvolvido, porque, obviamente, ninguém desconhece que a crise que afetou Portugal nos últimos anos obrigou as empresas portuguesas a um grande esforço de exportar, de se internacionalizarem, no meio de alguma virtude a crise tem que ter e, portanto, pelo menos tem essa. A necessidade aguçou o engenho, como se costuma dizer, e de facto acontece isso, e as empresas portuguesas ressentiram-se dessa circunstância. E, portanto, a JPAB tem que estar atenta e perceber que se os clientes que têm precisam de apoio no estrangeiro, a JPAB tem que estar à altura de o prestar. E, portanto, vamos procurando, em cada momento, nos diferentes países, perceber que escritórios estão disponíveis para colaborar connosco, que características têm uma filosofia parecida com a nossa, têm uma dimensão parecida com a nossa, se partilhamos de princípios, pontos de vista comuns na maneira como as coisas devem ser acompanhadas e no trabalho que deve ser feito, e avançamos em protocolos de colaboração, umas vezes em exclusividade, outras vezes sem exclusividade, modelos diferentes, um bocadinho feitos à medida da necessidade que se verifique num mercado, noutro ou noutro. Portanto, e esse movimento tem aumentado de solicitações das empresas para esse acompanhamento no estrangeiro? Há uma procura maior e há, como eu dizia, por causa desta situação económica que o país atravessa, há esta ideia da necessidade de internacionalizar. E quando recebe um cliente, percebe que muitas vezes nos chegam ao escritório com uma ideia de internacionalizar que não está ainda bem concretizada. E, portanto, logo numa primeira conversa vai precisar de perceber se essa ideia de internacionalizar é só exportar, por exemplo. Porque às vezes as pessoas pensam, estou-me a internacionalizar, e não está verdadeiramente, está a criar uma rede de exportação que permita exportar produtos portugueses. Ou então está mesmo a pensar em internacionalizar-se porque quer ter uma fábrica que produz peças disto ou daquilo num país qualquer, e então vai talvez pensar em constituir uma sociedade no país para onde pretende instalar-se, ou não, encontrar um parceiro local para esse negócio, ou não. E, portanto, há aqui modelos muito diferentes. E como há modelos muito diferentes, a capacidade de resposta que o escritório tem que ter para acompanhar os seus clientes também é diferenciada. Muitas vezes, até lhe digo mais, o aconselhamento, a ajuda, o apoio que o escritório tem que dar ao cliente, chega até a ser eu quero sair de Portugal, mas quero sair para onde e porquê. Muitas vezes é preciso convidar o cliente a este primeiro momento de reflexão. Procurou-nos a vontade é internacionalizar, a vontade é sair de Portugal, precisa de fazer negócios no estrangeiro. Mas porquê é que está a pensar nesse país e não naquele?
E, portanto, tem que ter... E a sociedade presta esse tipo de acompanhamento, não é? Os advogados têm que ter a capacidade de recolha de informação, de conhecimento dos países, de características, dos quadros jurídicos de cada país, do sistema, como funciona isto ou aquilo, das linhas de financiamento, dos apoios disponíveis. Há um mundo de orientações que podem ser dadas ao cliente e que podem ajudar muito. Joana, este procura das empresas para expressão também só tem em Lisboa, sei que está no escritório de Lisboa há pouco tempo, mas... Sim, há muito pouco tempo para me poder ainda aperceber do real sim. movimento que isso representa, mas o que se nota em Lisboa nota-se no Porto. Nós não temos essa distinção. Portanto, o escritório funciona numa rede e estamos permanentemente em contacto e, portanto, esta equipa de que aqui se falou, que se forma para estudar um determinado país, para estudar a sua realidade jurídica, o seu quadro jurídico, é uma equipa que tanto trabalha no Porto como trabalha em Lisboa. Portanto, eu não sinto essa necessidade em Lisboa, diferentemente do que eu sentia quando trabalhava no Porto. Sinto da mesma forma. E esse acompanhamento das empresas implica a constituição de equipas próprias, implica até, por momentos, colocar um advogado da JPAB no estrangeiro ou nesse mercado? Bem, até ao presente momento ainda não houve uma deslocação ao exterior de um advogado da JPAB porque ainda não foi necessário, os clientes ainda não nos solicitaram isso. Mas a verdade é que sempre que um cliente nos procura com uma vontade de fazer um projeto no estrangeiro, de o desenvolver, seja de que forma for, há uma equipa de trabalho constituída, versátil, e composta por aqueles advogados que nos parece que possam dar melhor resposta àquilo que o cliente procura. Se o objetivo for a constituição de uma sociedade, há de ser alguém mais ligado ao nosso departamento de comercial e societário. Se o objetivo for construir uma central de biomassa, há de ser alguém mais ligado ao departamento de ambiente e energia. Mas é sempre uma equipa onde as sinergias têm de funcionar e bem. Pedro, nestes 10 anos a JPAB alguma vez teve propostas de compra ou de fusão com outra sociedade? Eu diria que propostas de compra ou fusão, não. Abordagens? Abordagens informais, se quiser. Pode-se perceber que alguns colegas em conversas quase avulsas, às vezes num jantar, num congresso, quando os advogados se encontram, pode perceber que num momento ou noutro alguém está a falar consigo, talvez com essa ideia em mente. Sentarmos à mesa com um escritório, um outro escritório qualquer, para pensarmos nisso, nunca aconteceu. E não queríamos que acontecesse, nunca foi, e portanto também nunca procuramos, e se calhar também não demos muita abertura para que nos procurassem nesses moldes, ou para sermos abordados nesses moldes. A JPAB tem uma identidade própria e não está disponível para se diluir. E, portanto, a JPAB afirma-se enquanto tal e agregou, como eu lhe dizia no início, agregou sim pessoas que, vindas de outra carreira, em prática isolada nomeadamente, quiseram integrar este projeto porque se reviam perceber que no formato jurídico JPAB, por aderir a este comboio que estava em andamento, se quiser. E, portanto, o comboio foi-se alongando e está a ser composto por tem mais locomotivas a puxar, que se foram juntando a um comboio que já estava em marcha, nesta trajetória que lhe assinalei. E é uma trajetória para manter, quer dizer, portanto, uma trajetória para manter. Com estes valores, com essa postura. Com estes valores, com esta postura, que estão testados e que nos satisfazem todos os dias. Muito bem. Joana, também eu sei que está há pouco tempo em Lisboa, mas esse projeto de vir para o escritório, projeto profissional, foi uma exigência... Não, foi de facto um projeto pessoal e que implicou esta alteração de alguma logística e de localização geográfica, mas nada mais do que isso. E, portanto, mantém-se os mesmos métodos de trabalho? Os mesmos métodos de trabalho, aliás, mantenho a minha equipa de trabalho, que é composta por mim e por pessoas que estão no Porto, a equipa da área em que eu trabalho, e, portanto, tudo funciona exatamente da mesma forma. Os valores são os mesmos, os métodos são os mesmos, e vestimos todos a camisola da mesma maneira. E só espera ter mais trabalho na área da contratação pública. Agora espero que regresse o trabalho na área da contratação pública, se bem que, há pouco não mencionei isso, mas também se nota, sobretudo nesta área de prática que é a minha, que houve um crescimento dos processos dos particulares contra o Estado, portanto, meios muito mais reativos, ou proativos, antes assim, proativos e não apenas reativos,
ações de particulares contra o Estado e não tanto o apoio ao Estado na prossecução de grandes investimentos públicos ou de grandes projetos públicos. Esse, de facto, sofreu aqui uma paragem, mas o outro tipo de ações sofreu também um acréscimo, tanto num contencioso administrativo puro de impugnação de atos administrativos, como, por exemplo, num contencioso da função pública. Portanto, houve aqui não digo que uma compensação, mas houve de alguma forma uma área que nos veio permitir continuar a desenvolver os nossos estudos nestas matérias. Muito bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo, voltamos já de seguida para continuar a nossa conversa. Estamos de regresso ao Direito a Falar. Hoje estamos a falar dos 10 anos da sociedade JPAB e também de como se gera uma sociedade de advogados em tempos de crise. Pedro, em 10 anos a justiça também mudou muito, houve muitas revoluções, houve muitas reformas adiadas. Foi uma evolução tão positiva como a da JPAB? Eu admito que não seja tão positiva quanto a da JPAB, mas também não foi negativa. Eu costumo dizer, tenho dito já várias vezes, que o nosso país está com uma opinião envenenada por meia dúzia de casos mediáticos que a comunicação social divulga e reporta a informação a cada instante e que são especialmente complexos, morosos, com muitas questões processuais, com muitos recursos, com muitas prescrições e, portanto, depois generaliza-se aqui uma ideia de que está tudo muitíssimo mal, que os tribunais não funcionam, que tudo está encravado, que tudo prescreve e que a justiça não funciona. E não é assim. E não é assim, isso é absolutamente mentira. A justiça funciona todos os dias. O nosso escritório, por exemplo, acompanhamos isto dia a dia, fazemos muito contencioso e os tribunais fazem julgamentos todos os dias, há sentenças todos os dias, há recursos a serem decididos todos os dias e, portanto, há muito trabalho feito diariamente na justiça pelos diferentes intervenientes no palco judiciário. Portanto, esta ideia que atravessou e que invadiu Portugal de que a justiça não funciona, é preciso combatê-la repondo a verdade. E é só repor a verdade. E é só explicar às pessoas que o país não vive de 4 processos mediáticos que têm 500 volumes cada um e que estão essencialmente em tribunais criminais. Ao lado dos tribunais criminais, há um mundo de coisas que está a ser feito e os tribunais criminais também fazem muitas outras que se resolvem mais depressa, em prazo útil, com resultados e fazendo-se efetiva justiça e tudo a funcionar direito. E, portanto, dizer que a justiça está péssima, que está tudo muito mal, que funciona tudo mal, isso sim é uma injustiça que se faz à justiça. Portanto, a percepção é diferente da realidade, no fundo, não é? Completamente. E a percepção resulta, como ele dizia, de 4 ou 5 casos que interessam a opinião pública, que são mediáticos, que aparecem na comunicação social, abrem telejornais, ao fim de semana estão nos semanários. Porquê que isso acontece, então? Porque é que há é por causa, de facto, só desses casos mediáticos? Eu acho que é essencialmente por causa dos casos mediáticos, concentram muitas atenções das pessoas e a informação, o público que está a receber esta informação não é especialmente esclarecido nesta área e, portanto, não sabe exatamente se há fundamento ou se não há para haver 7 recursos pendentes e não sabe se há fundamento ou não para, ao fim daqueles anos todos de pendência de um processo, o processo ter sido considerado prescrito, se verificou ou não a prescrição. E há muitos processos que podem demorar 6 anos na primeira instância, se quiser. Estou a dizer números à toa. Mas, como um exemplo, um processo em primeira instância pode ser fazer manchetes de jornal, a dizer que foi um escândalo que demorou 6 anos a decidir-se a sair a sentença. E, se calhar, tecnicamente, se pegar no processo e se perceber quantos incidentes se verificaram naquele processo, quantos problemas se levantaram, quantas perícias foi preciso fazer, todas as vicissitudes processuais que o processo teve, se calhar estão perfeitamente explicados os 6 anos. E se calhar ainda bem que demorou 6 anos para as coisas serem bem feitas, com cuidado, chamando a intervir quem tinha que intervir e decidindo cada questão do processo nos seus momentos próprios. E, portanto, o tempo, a unidade de medida tempo, não é suficiente para avaliar se num determinado processo em concreto o Tribunal ou a Justiça, se quiserem em geral, funcionou bem ou funcionou mal. E é esta ideia do tempo que se sobrepôs a todo o resto. E as pessoas não se concentram no essencial e a mensagem que passa é só que demora tudo muito e que não funciona. E isto é absolutamente falso e é uma injustiça. Joana, a carreira de advogados também mudou muito nos últimos 10 anos. Portugal é um país que é um dos países europeus com mais advogados. Isso é bom ou mau? É assim? Tem as suas vantagens e tem as suas dificuldades, digamos assim. Como é que olha para a carreira desde que entrou nesta profissão até agora, a evolução que ela teve? Bem, na altura em que eu comecei a estagiar, se calhar havia menos problemas, nomeadamente ao nível dos candidatos a estágio. O problema que se levantou
com particular acuidade alguns anos depois, e aí podemos então falar de algum excesso, se calhar, de advogados em início de prática e com algumas dificuldades até em se lançarem na vida profissional. A minha parte, como trabalhei sempre na mesma sociedade, desde o estágio até a apresentata, confesso que não sinto uma grande alteração na forma do exercício da advocacia. Noto isso sim, que os advogados que pretendam lançar-se em prática isolada sentem agora realmente uma dificuldade acrescida, se não tiverem de facto um apoio de se associarem, e não digo constituírem sociedades, mas pelo menos de se associarem com alguns colegas para abrirem as portas do seu escritório ao público, as coisas podem realmente tornar-se um bocadinho mais difíceis, admito que sim. E como é que hoje um advogado olha para a sua ordem de advogados? Um advogado olha para a sua ordem como eu acho que sempre olhou. Não olhou hoje de uma maneira diferente daquilo que olhava antigamente, ou há alguns anos, e aquilo que espero da ordem do futuro é exatamente aquilo que espero da ordem hoje. Portanto, o que eu espero da ordem dos advogados sempre é que ela me represente enquanto advogada e que represente os interesses da minha classe profissional. E, portanto, o que me importa é que a ordem apareça sempre como representando um conjunto de pessoas dignas, credíveis, que desenvolvem todos os dias o melhor dos esforços para levar os interesses dos seus clientes a bom porto, e que seja uma ordem sempre muito mais envolvida na construção dessa imagem e no reforço dessa credibilidade do que uma ordem mais belicosa, mais confrontante com outros operadores judiciários. Deve ser uma ordem que, na minha perspectiva, promova o diálogo e atinja os consensos por via desse diálogo. E isso tem sido conseguido. Nós tivemos que a ordem tem neste momento um bastonário muito com ideias próprias, um perfil Sim. muito próprio. Aliás, vai haver eleições este ano. A verdade é que a postura do nosso atual Sr. Bastonário não é, de facto, a postura na qual eu mais me reveja. Embora a respeito, como evidente, respeitarei todas aquelas que vierem. Não é, de facto, a postura em que eu me revejo, porque penso que o percurso que tem sido adotado tem sido, sobretudo, o percurso da crítica e de algum confronto constante, e é uma postura que eu penso que, em sede de visibilidade pública, acaba por cansar. Portanto, pelo menos a mim, enquanto advogada, cansa-me um pouco, porque não me sinto ali representada. Muitas vezes gostaria de ver a ordem associada, e o Sr. Bastonário em particular, a uma representação dos interesses da classe em público, a um discurso que apelasse ao papel reforçado dos advogados estagiários também, dos advogados em início de carreira, e não tanto uma crítica que me parece constante e excessiva aos demais operadores judiciários e aos demais agentes da justiça. Parece-me que a lógica devia ser outra. Pedro, questões como o novo estatuto de advogados, a multidisciplinaridade, como é que vê estas questões no seio da carreira dos advogados? Vejo com alguma preocupação, e não é só na carreira dos advogados, é também um bocadinho, isto cruza também com o que estava a falar com a Joana sobre a ordem. Exato. E o futuro da ordem e o papel da ordem. Eu vejo com alguma preocupação, porque percebo esta questão da multidisciplinaridade. As sociedades multidisciplinares, neste momento, até hoje não foram permitidas. E o Estatuto da Ordem não as permitia e, supostamente, continuará a não as permitir. Julgo eu que será essa a solução final a que chegaremos. O contra-argumento que normalmente é apresentado é sim, senhor, isto não é permitido, mas eu posso ter um prestador de serviços que é economista, que é técnico de contas, que é contabilista, que é não sei o quê, e que presta um serviço à sociedade de advogados quando esse serviço lhe é solicitado. E, portanto, o argumento costuma ser, se todos sabemos que isto se faz assim, então porque é que não permitimos que esses profissionais integrem a nossa estrutura? Eu acho que isto é muito fácil de explicar. Esses profissionais não podem integrar esta estrutura, porque as sociedades de advogados são sociedades civis, são sociedades de pessoas, são sociedades de profissionais, e que estão vinculados a regras, nomeadamente de sigilo profissional e da independência com que têm que exercer o patrocínio dos interesses dos seus clientes, que não se compadecem com a invasão de terceiros, se quiser, na atividade. E levar isto mais longe e permitir que a sociedade se abra e que tenha como sócios outros profissionais. E depois entramos, então, se quiser, então, vamos admitir que podem participar e que podem integrar a estrutura. Mas qual estrutura? A estrutura como sócios de indústria ou como sócios de capital. E são detentores de capital, de uma cota de capital da sociedade, e então, até que limite?
Porque, então, se abrirmos isto desreguladamente ou numa lógica só de abertura e depois cada um faz como entende, eu posso amanhã, se calhar, ter um economista que é o detentor da maior participação de capital da minha sociedade. E, portanto, para mim, isto não me faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Eu prefiro o modelo atual. Se não houver um consenso possível nesta área e se não se chegar a uma solução equilibrada, na minha perspectiva pessoal, eu prefiro que não se mexa em nada e que o quadro jurídico das sociedades de advogados fique exatamente como está. Porque abrir, flexibilizar, tem imensos perigos, na minha opinião. E descaracteriza a própria Descaracteriza a profissão. Descaracteriza a profissão, pode pôr em causa valores essenciais e matrizes essenciais do exercício da advocacia e não vejo que isso seja benéfico em caso algum. Portanto, a haver qualquer abertura de multidisciplinaridade tem que ser muito regulamentada, muito bem balizada e regulamentada de uma maneira que seja sindicável. Porque dizermos que está regulamentado, mas depois percebermos que há uma realidade que se constrói e que se torna incontrolável, então não vale a pena, porque ficamos muito contentes com o que temos num diploma ou num regulamento, mas não temos nenhuma possibilidade de controlar como se passa efetivamente. Eu ouvi há pouco tempo num debate, alguém dizia, mas porquê é que isto é assim? Isto não faz sentido nenhum. As sociedades de advogados são sociedades civis profissionais, porquê é que não são sociedades como as outras, mas podem assumir o formato de uma sociedade por cotas, uma sociedade anónima? E porquê é que um empresário não pode comprar uma sociedade destas? E, portanto, os advogados continuam a trabalhar pacatamente nos seus clientes, mas têm um investidor, digamos assim, que chega ao escritório e diz: eu compro-vos a vossa sociedade, e no fim do ano venho cá buscar os resultados. Isto não faz sentido nenhum para mim. Isto é perda total da independência, é descaracterizar a advocacia. Isto é um modelo que eu espero nunca me ver confrontado com ele. No resto da minha vida profissional, espero que nunca aconteça. Este ano há eleições para a Ordem dos Advogados. Sim, A JPAB apoia algum candidato? Tem alguma preferência? Os candidatos já são conhecidos, ainda não está fechado. Ainda não sabemos quem vão ser os candidatos todos. Dos que dizem que vão ser, também não sabemos se depois todos formalizam as candidaturas ou não. A JPAB, exatamente porque é uma sociedade de profissionais, a JPAB não faria nenhum sentido que estivesse envolvida em nenhuma candidatura. Não são as sociedades que se envolvem em candidaturas, são os advogados. E se me perguntar se a JPAB tem advogados envolvidos nas candidaturas que se perfilam, eu diria que sim. Eu próprio vou estar envolvido, há outro colega que também vai estar. Vamos estar envolvidos nas listas que vão disputar órgãos da Ordem dos Advogados. A sociedade enquanto tal, obviamente que não. Claro. Joana, qual acha que tem sido a influência da Troika no setor da justiça? Tem sido positiva? Tem sido negativa? Tocou nos pontos essenciais? Havia alguma coisa para mexer ou não? Havia alguma coisa para mexer, sem dúvida. Aliás, alguns dos pontos identificados no memorando de entendimento já tinham sido pisados e repisados como necessidades a tratar e a suprir. E eu penso que nesse ponto tem havido, de facto, um esforço governativo em cumprir, ponto por ponto, o memorando de entendimento, pelo menos no que se refere ao impulso legislativo e à tentativa de não deixar cair, nem ficar na gaveta, coisa que também já se verificava há alguns anos, algumas reformas que se impunham. E falo, por exemplo, daquilo que me é mais próximo, que é a reforma do Código do Procedimento Administrativo. É uma das reformas que está agora a ser outra vez repescada e que estava, de facto, na gaveta há anos demais. E que era necessária. E que era necessária, na minha perspectiva. Agora, se esta é ou não, se estas eram as melhores medidas, eu penso que isso é um juízo que competirá ao Governo, acima de tudo, fazer. A mim, impõe-se-me aqui fazer uma consideração, que é a Troika, nas medidas que propôs e que acabou por acordar com o Governo português, teve em consideração um juízo de eficácia do sistema e eficácia económica pura do sistema. Em tese, parece-me que uma eficácia do sistema, uma eficácia económica do sistema, nunca pode prejudicar os cidadãos. À partida, se as decisões vão ser mais céleres, se vai haver menos pendência nos tribunais, se os tribunais vão estar melhor organizados em termos de mapa judiciário, não vejo em que é que isso possa prejudicar os cidadãos. Mas fazia aqui, enquanto advogada, uma ressalva. São boas estas medidas, sim, desde que não se traduzam em diminuição das garantias processuais dos cidadãos. E, portanto, eu preciso de ver em que é que isso vai traduzir em concreto, como vai ser a reforma do Código de Processo Civil, neste caso estamos a falar de processos em tribunais, e como é que vai ser a reforma do Código de Procedimento Administrativo, não em fase judicial, portanto, mas na fase administrativa, nas garantias dos administrados. Se eu verificar depois que nenhuma destas reformas
atendendo ao juízo de eficácia que visavam prosseguir, prejudicou os direitos dos cidadãos, então estarei plenamente de acordo com elas. Para já estou na expectativa e acho que aqui se impõe sempre fazer um período de reflexão, um período crítico e não estar sempre preocupado em avaliar apenas ou em fazer o diagnóstico das necessidades e fazer muito menos aquilo que eu penso que tem falhado em Portugal ao longo dos últimos anos, que é um diagnóstico das consequências, dos efeitos. Já se tentou isto, em que é que funcionou? O que é que falhou? Quando é que se fez? Quantos anos tivemos nisto? Quantos milhares de euros ou milhões gastamos com isto? E avaliar também as consequências daquilo que se fez. Espero que isso seja feito daqui a alguns anos para podermos avaliar o que está a passar agora. Tendências como a arbitragem acha que vão desempenhar um papel importante no futuro da justiça portuguesa? Já estão a desempenhar, Sim, mas já estão esse papel pode aliás, ser aprofundado. esse era um dos pontos que o memorando da Troika salientava como fundamental, a promoção das arbitragens, das mediações, das conciliações, e Portugal tem respeitado essa instrução da Troika, alterando a sua lei de arbitragem voluntária, criando uma lei de arbitragem para matérias tributárias e promovendo também a criação de uma lei para as mediações. A arbitragem parece-me tem aqui uma vantagem, que é deslocaliza dos tribunais litígios que são litígios de grande envergadura. São normalmente litígios que envolvem prova de cariz pericial com alguma complexidade, são arbitragens em domínios especializados e, portanto, há alguma vantagem em retirar esses processos dos tribunais, que são processos morosos. Há aqui também uma vantagem, que me parece que deve ser apontada, que a arbitragem é uma sede privilegiada para a realização de um acordo. É verdade. E um acordo nunca é um mau acordo se for aquele que as partes querem. Portanto, e isso parece-me uma vantagem da arbitragem. Um senão que me preocupa e que penso que na mediação, por exemplo, não será tão preocupante, são para já os custos das arbitragens. Porque me parece que fazem com que a arbitragem seja definida não por recurso a um determinado âmbito de processos, ou objeto processual, mas a um determinado tipo de clientes. E esse parece-me não pode ser o critério. Pedro, estamos a aproximar-nos do fim do programa. Gostava de, enquanto advogado e cidadão e membro e pessoa atenta à realidade, como é que olha para este momento político europeu, que a Europa volta novamente a viver um tempo de crise e de grandes desafios que enfrenta para o futuro? Como é que analisa a situação? Está otimista? Está pessimista? Pessimista e não Portugal, estou. no seu contexto também. Pessimista não estou, não quero estar. Quero estar moderadamente otimista e quero estar atento. Eu acho que a Europa vai saber encontrar um caminho que lhe permita voltar a ter o papel que tinha, que estava pensado no projeto europeu e que foi posto em causa pela crise dos últimos anos. É evidente, não sei se isto é consensual ou não, mas é a minha opinião, eu acho que este projeto europeu se prejudicou um pouco com o alargamento sucessivo que a União Europeia foi fazendo. E, portanto, havia ali um modelo inicial mais facilmente execuível e mais agregador para um núcleo mais reduzido de países, e quando acrescenta mais países, e tem uma Europa que atravessa muito para lá do que estava pensado, do que pudéssemos imaginar, começa a ser mais difícil juntar tantos e criar consensos e criar um projeto comum. E, portanto, se quiser, eu não tenho dúvida nenhuma de que não há nenhum sentimento europeu, entre aspas, comum entre nós e, se calhar, os húngaros, os polacos. Portanto, não há aqui... Falta um elemento comum, agregador, que se diluiu por força dos sucessivos alargamentos. E, portanto, o que seja o traço comum da União vai ter que ser reequacionado. E não me parece também que esse traço comum possa ser um modelo mais federalista. É sempre esta discussão, acaba-se sempre nisto, mais federalismo, menos federalismo, mais integração ou menos integração. Eu acho que os últimos anos, o trajeto da União Europeia, e Portugal tem sido parceiro e tem estado em todas as decisões, e temos os ecos que chegam ao nosso país e as consequências destes sucessivos passos, já percebemos que o caminho não é por aí. E, para mim, isto é claro.
O caminho não é mais federalismo, e não é mais federalismo porque não há exatamente essa identidade que permita que nos sentamos todos mais ou menos incluídos debaixo de um mesmo chapéu. Há aqui muitas diferenças, há povos com características muito diferentes, que privilegiam valores diferentes, têm realidades económicas e sociais muito diferentes e, portanto, criar um modelo onde encaixe isto tudo tornou-se impossível. Agradeço aos dois a presença neste programa. Muito obrigado, nós. Foi o Direito a Falar. Voltaremos para a semana com outro tema.